4 estabelecimentos foram arrombados no final de semana em Farroupilha. Pelo menos 4 estabelecimentos comerciais foram arrombados neste final de semana. Uma empresa de material de segurança no bairro Medianeira teve a porta arrombada, mas nada foi levado. Já um restaurante na área central, na rua Rui Barbosa, teve a vidraça quebrada e foram levados uma pequena quantidade de dinheiro. Outra ação aconteceu num mercado no bairro 1º de Maio. Lá foram furtados algumas mercadorias. E o assalto que chamou mais atenção aconteceu numa creche na rua Antônio Bevenuti, número 121. Do local, os bandidos levaram um micro-ondas, um aspirador, um rádio, uma enceradeira e R$180. Posto de combustível é assaltado na RS 122. No início da noite deste domingo, um posto de combustível foi assaltado na RS 122, no quilômetro 61, em Farroupilha. 2 homens armados chegaram no local com uma moto Twister e se deslocaram para a loja de conveniência, sendo que um deles entrou no local e o outro ficou na porta com a arma em punho. Os funcionários foram obrigados a entregar um malote e o dinheiro que estava no caixa. Antes de sair, eles pegaram uma carteira de um cliente com documentos de cerca de R$40. Os valores levados do posto de combustível não foram divulgados e ninguém ficou ferido durante a ação. Nenhuma ocorrência policial foi registrada durante a Romaria de Caravaggio no final de semana. As ocorrências policiais nos 2 primeiros dias de Caravaggio foram consideradas extremamente tranquilas. Nenhum problema como roubo ou assalto foi registrado. Também foi utilizada pela primeira vez uma câmera móvel para monitorar a chegada de fiéis e veículos em Farroupilha. As filas para o embarque de passageiros na plataforma chegaram a ocorrer, mas rapidamente foram diluídas pela quantidade de ônibus. A maior movimentação foi do Corpo de Bombeiros, que atenderam muitos peregrinos que tiveram mal-estar após concluir o trajeto de Caxias do Sul ao Santuário pela Estrada Velha. Cerca de 200 policiais fizeram a segurança, entre militares, rodoviários e bombeiros. O comandante do 36º Batalhão, capitão Alessandro Bernardes, explica que a colaboração dos fiéis foi fundamental, já que a grande maioria fez o trajeto sem bolsas e pertences que chamam a atenção. Ele salienta que a principal movimentação foi no trânsito, na entrada de veículos de passeio pela rodovia dos Romeiros. Mesmo assim, nenhum acidente foi registrado. Foi uma atitude proativa, né? As pessoas acabaram atendendo aos nossos apelos com relação à autossegurança. A gente tem que frisar a questão da autossegurança. E isso fez com que nós tivéssemos uma estatística nula, nem seria baixíssima, nula. Isso nos deixou bastante satisfeitos, né, felizes e agradecidos pelas pessoas terem atendido então ao nosso chamamento. Também nesse ano foi utilizado a câmera móvel, ela também colaborou para esse índice? Ela colaborou, ela não está em plena atividade, na verdade, ela está em fase experimental, de uma certa forma estaria dando certo, né? E a gente espera que então na nossa edição 132 nós tenhamos aí a câmera móvel e utilizaremos não só aqui na Romaria do Caravaggio, né? Mas como ela é móvel, a gente vai ter um ganho dentro do município de Farroupilha, em alguns locais que a gente vai pontuar posteriormente. E também o próprio esquema do trânsito, não houve problemas também de congestionamentos, apenas em alguns picos o trânsito lento aqui nos acessos. Interrupções temporárias, perfeitamente compreensíveis e previsíveis já, né? E aqui a gente aproveita o espaço, inclusive, das emissoras, para solicitar às pessoas que tenham um pouco de paciência. A gente sabe que é um pouco de transtorno, né? Tem que se dirigir até o distrito de São Marcos e fazer toda aquela volta, enfim, mas nós estamos sempre atentos e em determinados horários a gente faz uma avaliação no sentido de verificar a viabilidade de retorno dos veículos que entram ao santuário, retornarem então, né, a possibilidade de retornarem pela VRS 310. Isso aí tem sido feito no sábado, nós conseguimos no sábado e no domingo também. E esse esquema deve ser mantido para quarta-feira? Possivelmente mantido na quarta-feira, com a nossa força total, por ar, por terra, com todas as modalidades de policiamento, né, tanto a pé, enfim, nós tivemos aeronave presente, isso aí também tivemos um ganho muito grande e até um ganho não só para a atualidade, mas para o futuro. Então foram fotos aéreas que a gente tirou, isso em termos de planejamento nós teremos um ganho imenso, né? São outros ângulos para uma nova, não metodologia de policiamento, mas uma nova possibilidade de nós explorarmos tudo que a Brigada tem a oferecer. Capitão Bernardes, primeiro dia 40 mil pessoas, estimativa de público, segundo dia 90 mil pessoas. Houve um incremento, um aumento muito grande do sábado para o domingo no número de romeiros. Houve um incremento,
é difícil a gente atribuir, tabular dados, né, e atribuir a alguns fatores. A gente acredita que fatores climáticos, de uma certa forma, tenham sido preponderantes, a questão do sábado e do domingo, né, essa diferenciação. E até porque sábado, a princípio, é dia útil. Então a gente verificou que realmente duplicou, né, o número de romeiros de sábado para domingo. E isso nós fazemos uma projeção para quarta-feira. Acreditamos que na quarta-feira também poderá até haver uma duplicação desses números que nós apresentamos no domingo. Qual é a metodologia que a Brigada Militar adota para estimar o público, chegar a esse número do público? A metodologia que nós utilizamos são 2 servidores que nós deixamos para tabular esses dados e depois compilá-los. Logicamente que não é uma contagem unitária, e sim ela é global, né? E temporária, quer dizer, existe um limite de tempo. A cada hora há um trabalho em cima desses números. Depois nós fazemos uma projeção. Isso é compartimentado em termos de tempo, 3 horas, 4 horas mais ou menos. Aí nós temos o público a pé, fazendo uma divisão agora. O público que vem com os coletivos, aí nós temos um número bem, não vou dizer exato, né, mas próximo do exato possível, com o apoio justamente das empresas que estão explorando o transporte coletivo. Eles têm interesse nesses números e nos fornecem esses números. Ao mesmo tempo, também temos os veículos. Nos veículos a gente tabula em torno de 2, 3 pessoas por veículos, avaliamos a lotação dos nossos estacionamentos e aí fazemos uma projeção. É claro que a gente trabalha com um percentual um pouco para mais e um pouco para menos, uma espécie de desvio padrão, porque tem carros que vêm, saem, outros carros ocupam aquela vaga. Então a gente trabalha com um percentual um pouco para cima, mas esses dados aí são o mais próximo do real possível. Estas as principais informações da área de segurança pública do final de semana e da segunda-feira.